E a gente tem que entender que, enquanto nós estamos esperando, porque o tema dessa noite é a fé, deixa eu ver aqui de novo, Abraão e a espera pela fé. Enquanto nós estamos esperando a promessa que Deus nos fez se cumprir, nós não podemos nos desviar do propósito. Sabe, irmãos? Às vezes nós queremos nos desviar do propósito porque está demorando muito. Quem sabe eu não vou fazer aqui outra coisa para me ocupar e fazer com que Deus acelere. Não, irmão, Deus tem um tempo certo para cumprir todas as coisas. E o que eu preciso fazer, pastora, para poder corresponder com o Senhor? Eu preciso confiar. Eu preciso crer. Eu preciso ser intencional em tudo que eu faço. Amém? Eu preciso agir com intenção de fazer aquilo mesmo. Eu preciso falar com intenção de falar aquilo mesmo. Eu não posso ficar assim, não é isso que eu queria fazer, não é isso que eu queria falar, e tá recolhendo coisas que eu não devia fazer, porque eu fiz, porque não entendi a promessa. Vocês entendem isso? Abraão enquanto estava andando com Ló, estava ainda sem compreender o que Deus queria fazer. Irmãos, Deus ele é paciente. Deus ele é paciente conosco. Às vezes Deus fala coisas tão profundas, tão de um poder tão grande que nós, na nossa naturalidade, não conseguimos compreender. Achamos que é muito difícil isso acontecer. Mas, Senhor, eu? Quantas vezes eu disse, Senhor, eu? Eu estava lembrando da casa da minha irmã outro dia, quando eu cheguei aqui na igreja pela primeira vez. Eu quero abrir um parênteses para dar esse testemunho, ver se não é a palavra. Quando eu cheguei aqui pela primeira vez, eu entrei por essa porta, eu fiquei ali mais ou menos onde a Diana está, eu acho que 2 cadeiras na frente da Diana, desse mesmo jeito que a Diana está, só que 2 cadeiras na frente. Eu estava toda de preto, de calça preta, de camisa preta, de blusa preta, e o pastor aqui da igreja, antes do pastor Luciano, o Senhor usava ele muito com revelação. E todos nós reconhecemos isso, né? Independente dos efeitos e dificuldades, a gente reconhece isso. E ele virou para mim e disse assim, olha, você que está aí toda de preto, aí eu olhei assim para mim, eu estou chegando aqui pela primeira vez. Ele disse, Deus está falando para fazer uma coisa muito grande na sua vida. E começou a falar coisas que eu nem... Ali para mim era uma loucura daquele homem. Mas eu só chorei. Na minha circunstância, na minha vida, aquilo não se encaixava. Sabe? Não tinha como aquilo acontecer na minha vida. Eu olho para Abraão e vejo Abraão saindo do lugar de idolatria, de total idolatria, e começando a trajetória em um lugar de fé. Irmão, sair do lugar onde você conhece a todos, onde a sua família está ali para lhe dar o suporte, e ir para um lugar onde você não conhece, naturalmente já é difícil. Você mudar de cidade, não é? Imagina você sair de um lugar a outro, passar de um canto a outro, sem saber para onde vai, colocando cabana, fica ali, daqui a pouco se levanta, vai para ali, daqui a pouco aquele lugar está tendo fome, desce para o Egito. E você buscando ouvir e obedecer a direção de Deus. O que eu acho mais lindo e mais tremendo em Abraão é que eu não vi Abraão em momento nenhum dizendo assim, Senhor, eu não estou entendendo, logo eu não vou obedecer. Abraão, mesmo sem entender na totalidade o que era necessário fazer, ele foi fazendo. Amém, irmãos? Ele foi se movimentando de acordo com a ordem de Deus. Às vezes nós estamos, queridos, como filhos mimadinhos. Senhor, eu só vou sair daqui, só vou andar pela fé se o Senhor me disser tudo e agora. E Deus muitas vezes não vai nos dizer tudo e muito menos agora. Primeiro porque Ele nos ama, porque muitas vezes Ele está nos vendo e está vendo que nós não temos suporte para ouvir tudo e muito menos agora.
Então ele precisa ir dando à medida que nós confiamos. Oh, aleluia! À medida que nós confiamos, à medida que nós prosseguimos, à medida que nós buscamos, que nós estamos nos movendo pelaquela palavra, por aquela ordem de Deus, à medida que eu vou crescendo, que eu vou lutando pela fé, que eu vou permanecendo, Deus vai revelando. Porque existe também dentro da revelação de Deus, no nosso coração, um caminho que pode ser tortuoso. Deus revela algo e Deus revela tudo. E agora nós estamos com a revelação toda. E agora nós começamos a dizer que a gente consegue, que a gente pode, que a gente é. Entende? Deus conhece o nosso coração, Deus conhecia o coração de Abraão. Deus sabia que à medida que fosse falando, existia algo no coração dele proveniente da fé, obediência. A obediência, ela nasce por causa da fé. Quem não tem fé, nem bata no peito e diga que é obediente, porque não é. Porque para ser obediente eu preciso crer. Eu preciso crer quem me falou. Eu preciso crer de quem me disse que era aquilo para fazer. Eu preciso crer que Ele é fiel, que Ele é poderoso. Que por mais que eu seja falha, Ele não é. E o plano dele não falha. Às vezes nós estamos querendo nos relacionar com Deus conforme a nossa condição, irmão. Isso é impossível. Porque nós somos seres espirituais, mas também somos seres carnais. Nós somos falhos, nós somos tendenciosos. Quando a coisa começa a apertar, começa a dar BO, a gente quer pular do barco. A gente quer achar um culpado. Ah, não aconteceu porque aquela pessoa me atrapalhou. Em momento algum, Abraão disse, foi por causa de Ló. Ele que me atrapalhou. Ele veio comigo e ele atrapalhou tudo que Deus tinha falado. Não! Quando ele percebeu que não era através de Ló, ele começou a obedecer agora outra direção do Senhor. Ele começou a dizer assim, é preciso deixar Ló ir. Você entende isso, meu irmão? No capítulo 13, versículo 1 diz assim, saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, Abraão, ele e sua mulher, e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas no Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar, que outrora tinha feito, e aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado, tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam nesta terra. Disse então Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti. Olha que coisa linda que Abraão veio falar aqui a Ló, Abraão. Não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está dentro de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e iam armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Primeiro que eu vejo aqui uma coisa muito assim preciosa.
Abraão, com todas as suas posses e riquezas, ele nunca deixou o seu relacionamento com Deus. Amém? Isso não pode nos atrapalhar a nos relacionarmos com Deus. Quando Deus ele faz promessas de prosperidade para a vida das pessoas, ele primeiro testa o coração das pessoas. Porque Abraão enriqueceu muito. Abraão, quando chega no Egito, ele recebeu muitas coisas do faraó. Ele já tinha posses, ele recebeu ainda mais. E aqui no versículo 2 e 3, fala que Abraão voltou para o lugar do altar e ali invocou o nome do Senhor. As posses, o que Abraão tinha, o que Abraão recebeu, o que Abraão conquistou, nunca tirou dele a adoração do nome do Senhor. Amém, irmãos? Precisamos entender isso, escute. Enquanto eu aguardo uma promessa, enquanto Abraão ia espera pela fé, enquanto eu espero pela fé, para que Deus realize algo na minha vida, uma promessa que Ele me fez, escute, uma promessa que Ele me fez. Quando Deus faz uma promessa, o próprio Deus se encarrega de cumprir. Agora, quando eu quero algo, eu descubro algo, eu desejo algo, eu quero fazer algo, eu quero que Deus aprove o que eu quero fazer, isso não é uma promessa de Deus, é uma vontade minha. E o que eu tenho que fazer com ela, pastora? Eu tenho que colocá-la ela sob, ou seja, abaixo da vontade de Deus. Amém? Senhor, olha, eu quero ter uma grande empresa, eu quero ser isso, eu quero ter uma multinacional, Senhor, eu quero ter aquilo outro, Senhor, eu tenho feito planos para isso. Coloque isso sob a vontade de Deus para a sua vida. Sujeite a sua vontade à palavra de Deus. E aí, se for a vontade de Deus, Ele mesmo vai realizar. Agora, quando Deus faz promessas, Deus fez promessa a Abraão, e essas promessas eram promessas absolutas. O que quer dizer isso, pastora? Eu já expliquei aqui outra vez isso. Promessa absoluta é a promessa que Deus faz, que vai se cumprir, faça chuva, faça sol, vai se cumprir. Promessas condicionais são promessas que o Senhor faz, mas só se cumpre se o homem se condicionar ou se alinhar totalmente à vontade de Deus. E Deus fez promessas a Abraão e Deus queria cumprir. Deus não estava brincando com Abraão. Amém? O nosso Deus, Ele não nos faz, irmão, desejar algo, ver algo, nos apegar a algo, para dizer, deixa para lá e pronto. Não, Deus queria tirar Ló e a própria situação entre eles foi sendo gerada para que eles se separassem. Um era muito rico, outro também estava bem abastecido e uma terra só não conseguia comportar os dois, a riqueza dos dois. A ponto de começar os seus pastores entrarem em atrito. E Abraão dizer, não, peraí, eu não quero ter atrito com você. Você é meu familiar, é meu parente chegado. Olha o que você quer. Abraão deu a ele o poder de escolha. Olha o que você quer, ó. Qual a parte que você quer? Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas não iremos brigar. Amém, gente? Às vezes precisamos deixar Ló ir embora sem precisar brigar. Porque não dá mais para conviver, porque já foi o tempo necessário de convívio. Já deu tudo certo, não precisa brigar, não precisa colocar frente à justiça, não precisa criar problema para ninguém. É só ir, escolha, vá lá, vai embora, vai viver a sua vida. E eu acho tão maravilhoso que quando Ló precisou do seu tio Abraão, ele estava ali disponível para ajudá-lo. Amém, gente? É isso que Deus quer que nós... essa postura que Deus quer de nós enquanto estamos esperando uma promessa. Enquanto esperamos uma promessa, não podemos nos embaraçar com as coisas desse mundo. Enquanto estamos esperando uma promessa, não podemos estar cocheando em dois pensamentos. Enquanto esperamos uma promessa, eu não posso me ocupar com aquilo que não é do Senhor.
Abraão disse, não, Ló, vá lá, vá ver o lado que você quer, escolha e vá fazer aquilo que é melhor para você. Eu vou me voltar para aquilo que Deus quer de mim. Você entende? A decisão de Abraão em deixar Ló escolher e dizer assim, não, o lado que você vai, eu vou para o lado oposto. Porque eu vou me voltar para aquilo que Deus quer. Porque por um momento eu achei que fosse assim, mas não é. Irmãos, é maravilhoso nós entendermos. Enquanto nós não sabemos e erramos, Deus ele sempre vai nos dar oportunidades, perdão e etc. Mas a partir do momento que nós agora sabemos e continuamos errando, Deus ele vai nos fazer cobranças. Abraão não sabia, não entendia que Deus ia favorecer o ventre de Sarai. Ah, mas como é que uma mulher velha, idosa, vai ter filho? Como é que eu, idoso, vou ter filho? Para Deus não há nada impossível. Deus ele não precisa das coisas naturais para agir no sobrenatural. Ele só precisa da fé, da confiança e da nossa obediência. E quando nos colocamos a ter fé, a confiar e obedecer, mesmo que a situação ao nosso redor diga não, não vai acontecer. Se foi Deus quem falou, vai acontecer. Amém, queridos? A nossa postura, enquanto esperamos pela fé, precisa glorificar a Deus. Ah, eu estou esperando por uma promessa, mas não se cumpriu ainda. Eu vou viver chorando, amargurado, reclamando, entristecido. Não, pelo contrário. Eu vou viver como alguém que já recebeu de Deus. Amém? A postura de quem espera pela promessa é verdadeiramente estar em um relacionamento firme com o Senhor, é reconhecer a Deus em todas as situações, reconhecer a Deus em todos os seus caminhos, seja de bênção, seja de escassez. Ah, eu estou passando por escassez, e agora? Glorifique o nome do Senhor. Tenha uma postura de quem está esperando por alguém que não falha. Amém? É diferente esperar por um político do que esperar pelo nosso Pai, pelo nosso Deus. Ele falou, Ele vai cumprir. Hoje, amanhã ou depois, não importa o tempo, Ele está me preparando, Ele está me aperfeiçoando, Ele está lapidando o meu caráter, para eu não falhar, eu não errar, eu não jogar tudo fora. Ele está me condicionando para receber o que já está preparado. Amém, queridos? Já está preparado. E Deus está apenas nos condicionando, nos preparando, nos aperfeiçoando. Quem quiser achar, não, eu não preciso não, pastor, já estou pronta. Não estamos, irmãos. Não estamos prontos. Precisamos ser aperfeiçoados pelo Senhor. Interessante, eu vou falar aqui para fechar essa palavra. Ló, no hebraico, significa véu. Ló, naquele momento, ali, com Abraão, era como se fosse um véu. O que o véu faz? Esconde a face, né? Quando as mulheres usavam o véu, elas escondiam o rosto, estava. O véu estava impedindo de Abraão ver a forma sobrenatural, a forma divina que Deus iria operar a promessa. Às vezes, irmãos, tem situações, tem condições, tem ambientes, tem pessoas que são como véus em nossas vidas. E nós precisamos sabiamente, sem contender, sem criar situação, saber lidar e nos retirar.
daquela companhia, daquele ambiente, daquela situação, daquela mesa, porque aquilo ali pode ser um grande véu que está tampando as nossas visões de ver o operar de Deus. Amém? Abraão, quando decidiu deixar Ló, ele decidiu que tudo acontecesse na paz. Ele disse, não posso contender com você, não quero. Você é meu parente. Mas era necessário se apartar de Ló, para ver o que Deus ia fazer, para compreender que Deus ia fazer não por meios naturais apenas, mas ia fazer espiritualmente. Claro, Deus fez gerar vida onde não tinha vida no ventre de Sarai. Deus fez gerar condições nos órgãos de Abraão para que ele pudesse gerar vida e fecundar o óvulo lá em Sarai. Tudo isso Deus fez. Porque Deus é Deus. Amém, irmãos? Nós precisamos entender que Deus não precisa da nossa ajuda. Deus quer a nossa fé, a nossa confiança, a nossa obediência, que é fruto de uma fé baseada na palavra. Quando a nossa fé é só aqui, mental, cerebral, psicológica, quando as coisas vão bem, eu creio. Quando não vão bem, eu descreio. E o pior, fico mais raso do que o chão. Como é essa fé? Está se baseando em quê? Em quem? A base da nossa fé é a palavra do Senhor. Deus, Ele nos diz, Ele nos faz promessas, Ele nos diz coisas profundas, e ainda que diante da nossa circunstância natural, aquilo não tenha nada a ver, é um absurdo. Mas se for a vontade de Deus, Ele vai fazer. Amém? Fique de pé, vamos orar em nome de Jesus. Eu não posso mais continuar, que eu já estou passando do horário. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos, te exaltamos, te bendizemos. E pedimos ao Senhor, Pai, que essa palavra gere frutos em nosso coração. Que possamos entender que a fé que agrada ao Senhor é a fé que se baseia na Tua palavra. É a fé que se apoia no Teu caráter. É a fé que está apoiada num Deus que não volta atrás da Sua palavra. É a fé que está apoiada num Deus que é imutável. Um Deus que é invisível, que pode todas as coisas, que tem todo o poder nos céus e na terra e debaixo da terra. Um Deus que dá ordem e as coisas são formadas. É em Ti que a nossa fé está apoiada, Senhor. Por isso podemos Te obedecer. Por isso que podemos agir contra a esperança, obedecendo o Senhor, porque nós cremos que mesmo que as circunstâncias digam não, se o Senhor falou, está falado. Em nome de Jesus de Nazaré, Pai, nós oramos e te pedimos que essa fé seja crescente dentro de nós. Que essa fé seja alicerçada e respaldada pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Coloque sua mão na posição de receber, igreja. Amém. A paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, me perdoem que eu passei um pouco da hora, viu? Para mim, realmente, hoje não tinha como falar, não. Eu tinha que ficar calada, para não passar da hora. Porque eu já peguei bem adiantado, mas o culto foi uma maravilha. Deus nos renovou, Deus falou profundamente conosco e nós estamos alegres, amém? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces e eternas consolações do nosso amigo fiel, o Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, com todo o povo do Senhor sobre a face da terra, em nome de Jesus. Oramos para que o Senhor console aqueles que perderam entes queridos nesses dias, Senhor. Haja consolo, haja, Senhor, fortalecimento, em nome de Jesus. Oramos por aquelas pessoas que estão nessa hora, Pai,
desamparados sem as suas casas, porque houve inundação de chuva, Senhor, inundou suas casas, estragou seus móveis, seus eletrodomésticos. A igreja está clamando por esses, Pai, também em nome de Jesus. E nos colocamos à disposição do Senhor, Pai, para o Senhor nos usar, para ajudá-los em nome de Jesus. Que você possa ir em paz e em segurança ao seu lar, em nome de Jesus. Sabendo que a fé que o Senhor colocou em ti é uma fé que se fundamenta na palavra. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Glórias a Deus.